Dia 21 de julho é aniversário do acordo de cessar-fogo entre a República da Moldávia e a República Separatista da Transnistria, que foi em 1992. Foi um conflito que durou 2 anos na sua fase quente, porque dizem que é um conflito congelado até hoje. A Transnistria não é reconhecida internacionalmente, mas é de fato independente. E esse conflito, que durou de 1990 a 1992, ele é considerado um dos principais do processo de dissolução da União Soviética e também é considerado uma espécie de exemplo ou de antecedente para se pensar no conflito civil da Ucrânia, que começou em 2014 e agora se converteu numa guerra internacional entre o Estado ucraniano e o Estado russo. Essas terras, elas eram habitadas por povos que não necessariamente concordavam sobre a sua identidade nacional e tinham etnias diferentes. Quando a Moldávia busca a independência em 1990, quem busca essa independência é um movimento com uma tendência nacionalista pró-Romênia. Muitos na Moldávia são de etnia romena e a história da Moldávia tem muitos vínculos com a Romênia, mesmo que a Moldávia tenha uma história política independente muito longa, inclusive na Idade Média, enquanto um Estado ortodoxo. A Moldávia, durante o século XX, depois da Segunda Guerra, se torna uma parte da União Soviética. E a União Soviética anexa um pedaço de terra que está além do rio Dnister, que é um rio que passa pela Ucrânia. E esse pedaço de terra é justamente a Transnistria. Ou seja, a União Soviética junta a Transnistria com a Moldávia. Mas quando está se dissolvendo e tem esse movimento nacionalista identificado com a Romênia tomando o poder na Moldávia, o pessoal que habita a Transnistria não necessariamente gosta dessa situação. Primeiro porque existia uma opinião que era mais pró-soviética, mas mais importante do que isso, boa parte da população lá, mais do que a metade, era eslava e se identificava como russo ou como ucraniano, sendo a maioria deles falantes de russo. E eles não gostaram que o movimento que tinha tomado o poder na Moldávia, ele queria definir a língua da Moldávia como romeno ou como moldavo e transformar de alguma forma aquele estado num estado de uma única etnia ou de uma única nacionalidade. Então, um movimento político na Transnistria se desenvolve, envolvendo elementos do Partido Comunista, operários que fazem comitês de greve e, eventualmente, forças policiais que vão servir de base militar. Do outro lado, a Moldávia também cria suas próprias forças militares e isso gera o conflito. Uma tentativa da Moldávia retomar aquele território da Transnistria com mais de uma ofensiva. A ofensiva de 1992 foi mais intensa, porém a Transnistria recebeu um apoio da Rússia, de uma tropa russa que estava presente no país, não como combatente direto, mas como um protetor que garantiu o cessar-fogo. O que é curioso que, se de uma perspectiva nacionalista da Moldávia, a Transnistria é uma república separatista, um movimento separatista, de um ponto de vista do nacionalismo romeno, a Moldávia também é um movimento ou uma república separatista. Depois de 1992, frustrada a tentativa de retomar a Transnistria, o governo na Moldávia também muda e vai para mãos de forças políticas que não queriam se juntar com a Romênia, enfatizam a identidade independente da Moldávia e procuram se conciliar com a Rússia, especificamente o Partido Agrário e o Partido Comunista, que chegou a governar a Moldávia depois da queda da União Soviética. Só que agora, recentemente, quem estava governando a Moldávia era justamente um partido pró-União Europeia, que se identifica mais com a Europa Ocidental e que também passou a se identificar, voltou com essa identificação em relação à Romênia. Em março desse ano, o parlamento da Moldávia ele votou uma decisão para mudar a sua língua oficial, dizendo que a língua oficial do país não é o moldavo, e sim o romeno. Ou seja, dando um passo aí para a dissolução da sua autodeterminação e para uma união de fato, uma anexação com a Romênia. Os deputados comunistas e socialistas, eles até se retiraram em protesto dessa votação, mas não teve jeito. A Transnistria também apareceu nos noticiários nos últimos tempos por conta da guerra na Ucrânia, pela possibilidade da Rússia usar o país como base para ataques contra a Ucrânia, ou a Ucrânia
com a intenção de ferir a Rússia, atacar o território da Transnistria. A Transnistria também teve um desenvolvimento político que chama a atenção, porque a princípio foi um movimento de preservação do regime soviético, mas as elites políticas, até por influência da Rússia, se transformaram, assumiu um partido, se formou um partido que imita o Rússia Unida do Putin, e ocorreu um processo de liberalização econômica. Na verdade, existe lá um grande conglomerado que controla 60% da economia, que se formou primeiro com base no contrabando, na parte do varejo, nos anos 90, e hoje é um gigante que, inclusive, financia o principal partido político, que se concentra mais numa identificação com a Rússia, eles buscam, né, uma anexação pela Rússia, e o próprio presidente ele já não é saudoso da União Soviética, e sim tem um saudosismo ou uma preferência pela imagem do Império Russo. Ele diz que é um monarquista constitucional. Cabe acrescentar também que recentemente no noticiário, essa semana, um líder da oposição na Transnistria, que é um líder do Partido Comunista de lá, ele foi encontrado assassinado. Durante os anos 90, teve um outro movimento com uma inclinação separatista na Moldávia, que foi o movimento da República Autônoma da Gagáusia, que é de uma etnia de origem turca que habita o sul da Ucrânia e a própria Moldávia. Mas, quando os comunistas assumiram de novo o poder em 92, o governo mudou e abandonou a linha tão nacionalista, ele passou a contemplar essa questão dos direitos linguísticos de minorias e criou essa república autônoma para esse povo, o que de toda forma mostra a importância da questão nacional e dessas identidades no período pós-soviético, no período que se segue os anos 90 naquela região.